Olá, empreendedores, olá, gestores, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto tem o objetivo de levar conhecimento, levar mais informações para que você possa fazer uma boa gestão. Nós sabemos que empreender é uma coisa, fazer a gestão do empreendimento é outra coisa. Então, sempre trazemos aqui pessoas de mercado, pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Se você está chegando agora, volta lá, vê os outros episódios, que com certeza tem muitas informações úteis para os seus negócios. E hoje nós estamos aqui com Alberto Marinho, esse grande profissional que eu tenho o privilégio de conhecer há muito tempo, de conhecer um pouco sobre a sua trajetória, mas hoje ele está aqui para contar um pouco mais como você que é gestor, como você que é empreendedor, que está montando a sua startup, seu projeto, ou que quer ampliar, como você pode fazer. Então ninguém melhor aqui para falar um pouco sobre como as vendas são importantes no seu negócio. Qualquer um pinta um quadro, mas só um vendedor consegue vender. É isso, não é, Alberto Marinho? Ô, meu amigo Josué, que alegria pelo convite, parabéns pelo projeto. E de fato é exatamente o que você mencionou. Qualquer um pode pintar o quadro. Agora, vender, e precisamos olhar vendas não por uma ótica apenas comercial, mas a vida, ela é uma venda. Eu conto sempre uma história, Alberto. Antes de perguntar quem é você na Feira do Pão, para quem está nos assistindo aí e ou nos ouvindo, né, possa conhecer um pouco mais sobre Alberto Marinho, é que tudo é produto de uma venda, não é isso? Outro dia eu perguntei e tudo aqui é uma venda, sua roupa, seu óculos, seu perfume, tudo você vê aqui é produto de uma venda. Aí levantou a mão uma menina e falou assim: eu não sou produto de uma venda. Eu disse, é sim. Seu pai teve a ideia de vender para sua mãe que ele era a melhor opção para que você nascesse. Aí ela disse, não, mas foi ela que deu em cima dele. Eu digo, mas foi uma venda de todo jeito, tá? Alberto, fala um pouco mais. Quem é Alberto aí na fila? Aliás, Venda-se, né? Tem um livro chamado Venda-se, conhece ou não? Sim. Muito bacana, inclusive nesse livro eu aprendi uma coisa interessante, que ele diz assim, quero agradecer a meu pai por ter me criado. E olha que eu dei trabalho. Agradeço a meu filho por dar a oportunidade de entender o quanto de trabalho é meu pai, tá certo? Alberto, qual é a sua formação, onde você começou a sua carreira? Eu já vi sua história um pouco, mas para quem está nos assistindo aí, possa conhecer um pouco mais sobre Alberto Marinho. Maravilha. Eu sou um jovem vendedor de 32 anos de idade, nasci no bairro do Varadouro, tenho muito orgulho das minhas raízes. Avenida Sanhauá, número 11, ao lado ali do terminal rodoviário. Comecei a trabalhar no metro quadrado mais caro de João Pessoa, o Shopping Centro Terceirão, que há 20 anos atrás, um box 2x2 já era R$200 mil. Eu nem tenho mais noção quanto custa um box hoje lá no Terceirão. Certamente bem mais que isto. E a minha história com o mundo das vendas começou como a de muitos. Eu precisei vender, trabalhar para complementar a renda da minha família. Sou formado em Marketing e Vendas pela Faculdade Estácio, tive o privilégio de ser eleito o melhor aluno do curso de vendas da Paraíba, do meu ano de formação. Parabéns. Sou franqueado hoje de uma das maiores empresas de educação corporativa do Brasil, que é a KLE Educação Empresarial. Enfim, tudo que eu falei, eu só quero que você olhe para mim da seguinte forma: sou um vendedor igual a você, que acorda cedo e toma um bom banho e sai de casa para trabalhar. Qualquer negócio que você monta, precisa vender. E muitas vezes a gente escuta aquela frase, né? Eu não dou para esse negócio, eu não nasci para isso. Alberto, todo mundo pode ser um vendedor? Vendas é algo ensinado e é algo que se aprende, tá? Eu não sou aquele cara que acredita muito no dom. Ah, o fulano tem o dom. Não. Você pode aprender. Vendas é ciência, é técnica. E tudo que é técnica é ensinado. Então, é muito importante cada um compreender, não se tem o dom, Josué, mas se tem algumas aptidões. Por exemplo, aquela pessoa que é mais tímida, que ela é mais reclusa, que ela é mais... ela não quer se expor tanto, certamente numa área comercial, se isso não for trabalhado, ela não vai ter um bom desempenho. Ao mesmo tempo que aquela pessoa que fala bem, que se comunica, que é extrovertido, que tal, ele também pode não ter um bom resultado. Então, vendas, para quebrarmos este paradigma, qualquer ser humano, desde que queira, pode se tornar um grande vendedor. Até porque o homem se adapta ao meio. Eu vi recentemente que você fez o curso de Enneagrama. Sim. Foi isso? Fiz também. Qual dos perfis ali dos 9 que tem mais vocação para vendedor, Alberto? Se formos falar do Enneagrama, o número 7, que é aquele perfil mais entusiasmado. Qual foi o seu? O meu é o número 3. 3? Que é o mais focado em resultados, curto, objetivo, direto ao ponto, bom para abrir mercado.
O interessante, pegando o gancho do Enneagrama, é que todos os perfis trabalhados se tornam bons vendedores. Desde que... Desde que. É Exatamente. porque uma coisa que a gente ouvia muito é fulano tem jeito para vendedor, esse que é mais extrovertido. Só que hoje em dia, cada vez mais, principalmente com o conhecimento aqui, o lado técnico da venda, a parte da ciência, como você falou muito bem, né? Você tem o estado da arte, aqui ele chega lá e fala bonito, vai lá e faz, mas tem o lado da ciência. E hoje, cada vez mais, na minha interpretação, não sou da área como você, tá? Eu acho que o da ciência tá ganhando desse que era o grande falastrão, falar assim, tá? Não da forma pejorativa. Então, se você estuda, e eu vou dar um exemplo aí, tá? Eu tava precisando comprar um aparelho de passar slide. Aquele... Passador de slide. Passador de slide. E o meu caiu, quebrou, então aparece na segunda-feira e fui no shopping comprar. Vi na internet, fui na loja, cheguei lá e perguntei pro cara, ó, tem um aqui de R$120 e tem um de R$400. Qual é a diferença? Ele disse, olha, primeiramente o preço, né? O preço é diferente, eu vi. Mas quais são as funções? Ele não sabia me explicar. Eu já tinha vindo aqui, já tinha visto, tá certo, que quais eram as funções. Eu sabia daquele produto mais do que o vendedor. Então, Alberto, como é que você vê hoje o mercado nacional, você que atua nacionalmente aí por vários estados e aqui na Paraíba, essa preparação dos vendedores nas empresas? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, em que nível estão? Na Paraíba, 7. 7. E o que falta para essa ideia, velho? Coragem do gestor de investir. Acha Ponto. que investimento é despesa? Vamos ser bem prático aqui, José, também. Falar a verdade. 90% dos donos de empresa não investem nas suas equipes. Isso é um fato. É vergonhoso. Quando eu converso com o empresário e pergunto quanto você investiu na sua equipe no último ano. É vergonhoso. E não é só de venda não, né? Equipe como um todo, né? Equipe como um todo. Se eu, quanto ser humano, não me sentiria confortável em levar o meu filho para fazer uma cirurgia com um cirurgião desqualificado, por que eu vou levar o meu filho para ser atendido por uma pessoa desqualificada? Então, eu faço muito podcast, assisto, participo, leio, e a gente percebe, eu percebo, Josué, um certo romantismo. A verdade é, o empresário prefere investir em marketing, fazer ações publicitárias, do que investir na equipe. E Philip Kotler, o papa do marketing, ele já disse, conquistar um novo cliente é de 5 a 7 vezes mais caro do que vender para quem você já vende, para quem já te compra. Só que vender para quem já está comprando tem que ter técnica, é ciência. O nosso mercado ele precisa evoluir de uma forma que é muito comum encontrarmos vendedores, não, como na década de 70, 80, 90, o vendedor falastrão, aquele cara boa pinta, bem quisto, era o cara que vendia e não entregava. Era o cara que... Eu digo que é vendedor, né? E hoje existe um termo, vendas consultiva. Vendas consultiva. Que é o vendedor que tem a ciência, que ele entende a técnica do processo. Qual é o passo a passo, Alberto, que você treina quem passa pela sua mão? Você que sai top, né? Como é que você faz quando você pega aquela equipe mediana, porque 7 é mediano, né? Isso. Entendeu? Como é que você trabalha? Como é que é o passo a passo aí? Eu sei que na KLA você dá um show aí, não fiz seu curso ainda, mas tenho vários amigos que já fizeram e é só elogio aí. Eu sempre busco compreender um detalhe, Josué. O passo a passo. Quando eu entro numa equipe comercial, e para quem é gestor, para quem tem seu negócio, é importante entender o seguinte. Se eu preciso, Josué, de um cão de guarda, vamos lá, eu necessito contratar um cão de guarda. Aí eu tenho aqui um pitbull, um pastor alemão e um poodle. Eu vou colocar os 3 nesse treinamento. O poodle pode participar do treinamento, pode ter a melhor atuação no treinamento, mas ele é poodle. Ele não é cão de guarda. O pitbull, o rottweiler e o pastor alemão, sim. O que é que eu percebo de cara? Tem equipe comercial que eu cheguei pro cara, entre aspas, era poodles. Eu disse, seu fulano, pro mercado que o senhor quer atuar, pro nível de jogo que o senhor quer ter, não é com essa equipe. Eu perco a venda, José, mas não perco o cliente. O que eu mais faço é não treinar. Você percebe, aí você orienta o quê? Que ele remaneja a equipe, ele troca a equipe. Alberto, tá falando que ele tem que demitir? Se for necessário, sim.
Ou seja, ali no conhecimento, habilidade e atitude, se não tiver atitude, você não vai conseguir levar o conhecimento que vai transformar na habilidade depois de vender. Até porque, Josué, se você me contrata para treinar a tua equipe, você deposita no meu treinamento o crescimento do teu negócio. E se esse treinamento não trouxer o crescimento, tu não vai dizer que foi a tua equipe. Tu vai dizer, pô, contratei o treinamento de Alberto e o resultado não apareceu. Eu tô há 10 anos vivendo disto. No início da minha carreira, eu não tinha essa percepção. Eu vendia o treinamento. Porque amassou muito barro, você começa a perceber aonde é que você pode entrar ou não entrar, que seu resultado vai acontecer. Exato. O segredo está nas pessoas. Vou te contar uma história rápida. Um material de construção, um dos maiores aqui do nosso estado, me procurou. Inicialmente para fazer um trabalho piloto em uma das suas lojas. Ele tinha 8 vendedores. Contratou meu treinamento, tal. No primeiro dia, quando eu pisei na sala, eu descobri que todo o briefing que ele me passou não era o real. Ao conversar com cada um dos vendedores, eu percebi que dos 8, 4 estavam nos últimos períodos de direito. Com a cabeça no outro canto. Cabeça no outro canto. 2, um fazendo radiografia, radiologia, se eu não me engano. Tava ali só usando como trampolim. Outro como trampolim, formando em contabilidade. Os outros 2, um era um cunhado e o outro era o filho. O que foi que eu fiz? Eu disse, cheguei para o dono da empresa. Fulano, aquele treinamento que o senhor não contratou, esquece. Que a equipe que o senhor tem não quer estar com o senhor. Alberto, nós temos faculdade de Direito, como você falou aí, contabilidade, radiologia e vendas. Onde é que se aprende vendas? Porque não tem uma faculdade de vendas. Aliás, não sei, vou perguntar porque isso é uma das coisas que sempre me incomoda, né? Você diz assim, na escola, por exemplo, seu pai é o quê? Meu pai é médico. Seu pai é o quê? É advogado. Seu pai é o quê? Engenheiro. E o seu? Trabalha numa empresa aí, ele não tem aquele orgulho de tesão, falar, né? Tesão. Vendedor. E o que falta pra isso, sabe? Aquela ter tesão, eu sou vendedor. O que falta, cara? Coragem. E respondendo a sua pergunta, de fato nós não temos uma natureza de um curso, de uma graduação para a área comercial. Nós temos aí gestão comercial, eu fiz, que é um tecnólogo. Eu sou formado em gestão e marketing. Eu fiz um após, inclusive com o Felipe, que você já entrevistou aqui também. Você não falou ainda, você também tem aqui o seu Visão de Valor, não é isso? Exato. Que é gravado também aqui, nós compartilhamos estudo, isso é que é interessante hoje em dia, né? E você foi... quando você for martelo, você é prego, tá certo? E aí, o que acontece? A gente fez até junto esse curso, Gestão e Comércio e Venda. Foi uma pós-graduação, mas, na verdade, eu esperava um tipo de ensinamento, mas foi basicamente, era processo do tipo contabilidade, como formar o preço, mas formar você para dizer assim, eu tenho tesão de ser vendedor, ninguém vê isso em canto nenhum. Por isso que a minha empresa nasceu. A Escola de Vendas e Negócios KLA, nós temos essa formação em vendas. 36 horas. Que aí, aqui na Paraíba, quem conduz o treinamento sou eu. E eu sempre dou um desafio. Se eu participar de um curso comigo, de 36 horas, em 3 semanas, que é uma vez por semana, já não ter técnicas e estratégias suficientes para dobrar o teu resultado, eu devolvo o teu dinheiro. Tá. E aí você identifica... quem são os pitbulls, os poodles, os pastor alemão, e como é que é o processo de você treinar eles? Primeiro em quê? Em apresentação pessoal, conhecer o produto, fazer o funil de venda, os passos da venda, quantos passos você usa na venda ali, porque você tem aí, eu vou pegar aqui um autor que eu gosto muito, que é Raul Candeloro, ele fala em 8 passos, ele fala na planejamento, prospecção, abordagem, levantamento de necessidade, proposta de valor, negociação, fechamento e pós-venda. Eu lembrei de tudo, né? Você gosta dessa linha ou você pega uma outra linha? Eu sempre sou a favor de não precisamos inventar a roda. Eu conheço o Raul Candeloro, foi na verdade um dos primeiros mentores que eu tive. Eu sigo o Raul já há bastante tempo, fui assinante da revista Venda Mais por muitos e muitos anos e de fato... Os 8 passos que o Raul começou a desenvolver lá há 20 anos atrás é tão atual como se fosse criado hoje. O que é importante nós compreendermos é que cada negócio ele tem a sua cultura. A sua particularidade. A sua particularidade. Os 8 passos eles são universais. O planejamento, como é que eu vou vender algo se eu não estou planejado? O que vender, para quem vender, como vender, por que vender?
Como eu vou querer prospectar, que é a prospecção, que é o buscar o cliente, sem entender qual é a minha meta da semana, qual é o meu objetivo? Então, os 8 passos, até já certa vez conversei com o Raul, eu disse, Raul, isso aqui são os mandamentos. Quer ir para o céu? Siga os 10 mandamentos. Quer aumentar seus resultados? Siga os passos da venda, porque o rio sempre corre para o mar. Independente disto, Josué, é importante quem nos assiste compreender o seguinte. Primeiro, qual é a necessidade da empresa? Segundo, qual é a necessidade do cliente? E terceiro, qual é a minha necessidade quanto vendedor? Dinheiro não motiva ninguém. E ter um melhor produto, um bom serviço, não garante vendas. Então, o vendedor que não entende o interesse dele, da empresa e do cliente, ele não vai ter um bom negócio. E o gerente de venda? Qual é o papel do gerente de vendas? Primeiro, deixar de ser gerente e ser líder. E liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. Nós não queremos gestores. Nós não queremos gerentes. Nós queremos líderes. Boa parte das equipes comerciais, os líderes não estão nos cargos de gerência. Porque quem define o líder não é ele, é a equipe. E aí, muitas das vezes, as empresas contratam um bom currículo e despreza o ser humano. Né? Como ele pode exercer uma liderança para que ele possa trazer mais resultado, Alberto, no dia a dia? Você é mais da linha, assim, claro, depende sempre do produto, né? Mas como ele deve exercer essa liderança com o seu time? Você também tem treinamento para liderança ou só para equipe de venda? Mas é outro curso separado? É outro curso separado, outra metodologia para liderança. A sua pergunta ela é muito pertinente porque nós vivemos num momento da sociedade, seja ela econômica, cultural, falta líderes. É importante deixarmos isso muito claro em todas as esferas do mundo. Faltam líderes. Como um líder deve se comportar? De 3 formas, Josué. Ele tem que entender que ele é responsável pelo treinamento e desenvolvimento daquelas pessoas. É ele. A responsabilidade é dele. Segundo, ele tem que desenvolver aquelas pessoas para trazerem resultados. Então, ele tem que estar focado no resultado. E terceiro, ele tem que ser uma fonte de inspiração. Eu sempre convido para quem me assiste e me escuta a refletir da seguinte forma, Josué. Se o único motivo que leva a tua equipe a trabalhar para você é o salário que você está pagando, você não tem equipe. Você não tem equipe. Porque dinheiro não motiva ninguém. É importante, bacana, tal... Mas ele se esgota. Detalhe, viu, gente? Dinheiro não motiva, mas a ausência desmotiva, viu? Perfeito. Mas então, ele esgota. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, precisa pagar o que o mercado paga, ou até melhor, mas ter todo um ambiente de trabalho, um ambiente agradável, uma política de feedback, você poder estar ali com o time, porque para ser líder, você tem que estar realmente acompanhando. Tem uma frase que diz, né? O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz, né? Então, muitas vezes você tem eu gosto sempre de fazer para depois mandar fazer. Porque se o cara não fizer, eu vou lá e faço, mostro a ele como é que faz. Isso é muito interessante, que é aquela velha história, né? As palavras convencem e o exemplo arrasta. Não adianta você falar uma coisa e não estar congruente com o que você faz. Então, assim, esse exercício da liderança diária e não é só, é como professor, sabe, Alberto? Eu estava conversando aqui, até a Érica lá do Unies passou por aqui também, a gente falando sobre o papel do professor, né? Antes o professor chegava e ensinava. Hoje tem que criar um ambiente de aprendizado. E esse papel da liderança, você falou muito bem aí, é muito importante você ter uma postura de desenvolvimento das pessoas, de um acompanhamento, mas está ali acompanhando, mas no dia a dia. A gente pega alguns gerentes de vendas que eles ficam nos seus escritórios e mandam fazer. É igual o Pequeno Príncipe, aquela parte que do planeta do geólogo, né? O cara nunca viu uma montanha, mas diz que é o rei da geologia, né? Então, eu acho que o líder precisa sempre estar antenado com a equipe. Né? É o famoso tirar a bunda da cadeira. TBC, né? É, tirar a barriga do balcão. Então, infelizmente, a culpa também não é dele. Alberto, como assim? Uma empresa ela é feita por várias pessoas. Quem disse que o fulano que está deveria estar ali? Certamente a gente percebe uma outra fragilidade
Por mais que o meu tema seja venda, José, acaba que a gente tem que passear por todos os cenários de uma empresa. Por incrível que pareça, a promoção para um gerente comercial, ela, na grande maioria das vezes, é falha. Pega o melhor vendedor, bota para ser gerente, né? Exato. Aí perde os dois, né? Perde os dois. Eu sempre me preocupo, quando eu estou orientando as minhas mentorias, os empresários, da seguinte reflexão. A promoção, ela só tem 2 caminhos. Ou é o resultado, ou é a rua. Não existe regressão. Então tem que estar muito atento, e eu tenho um caso aqui, eu treino uma das maiores grupos de farmácias do Brasil, e o melhor vendedor deles, nacionalmente, é aqui de João Pessoa. Da loja da 1817. Ele já teve a oportunidade 5 vezes de ser promovido para gerente de loja. E todas as 5 vezes ele me disse, quero nada, homem, você é doido? Eu como vendedor tenho paz, eu como vendedor ganho mais, eu como vendedor eu tenho horário para chegar, horário para ir embora, tô tranquilo. Gerente, Deus que me livre. E há uma tendência, principalmente os pequenos negócios, né? Você querer que o melhor vendedor assuma um cargo de gerência. Por uma questão chamada confiança, não competência. Mais de 80% do mercado paraibano, Josué, é feito por empresas familiares. Dentro dessas empresas familiares, a grande maioria dos gestores, eles priorizam confiança ao invés de competência. Como é que você disse que navega por várias áreas das empresas, Alberto? E quando você conversa com o empresário, qual é a conexão que você faz da venda com os demais setores da empresa? Porque acaba vindo tudo, né? Como é que você enxerga esse pilar, tá certo? Dentro do todo, na visão sistêmica da empresa, Alberto? O setor comercial ele tem que ser visto não como um setor. Ele é o início e ele é o final. A logística tem que entender por que é que o comercial está exigindo aquele prazo de entrega. A produção tem que entender por que é que aquele comercial está demandando aqueles itens. O financeiro tem que compreender por que é que aquele comercial quer dar uma linha de crédito para um cliente que, teoricamente, tem um score baixo. Vendas é o princípio. Na teoria, deveria ser assim, mas na prática, o que você encontra? É. Nós encontramos departamentos como ilhas. Silos, né? Exato. Silos. Cada empresa tem ali o cara que não conversa com o outro. Por exemplo, Josué, marketing é para estar do lado do setor comercial. E, pasmem, tem muita campanha de marketing sendo veiculada e o time comercial é o último a saber. Não pode. Se você que me assiste tem uma puta de uma reunião com a tua agência de publicidade e o teu gerente comercial não tá nessa reunião, você tá com um processo falho. Porque é ele que sente a dor. E olha que interessante. 98% dos meus contratos de recorrência, contratos de 6 meses, 1 ano, todos não são feitos pelo RH. São feitos pelo departamento comercial das empresas. Sabe por quê, Josué? O RH é uma ilha. Ele não entende aquela demanda do comercial. E sabe como é que a maioria dos RHs se comportam? Preço de hora-aula. Eu tenho uma história clássica de uma das maiores indústrias aqui da Paraíba, que o RH me negou 3 vezes. E para todos do RH, eu era o cara caro. Porque a hora-aula não sabe o retorno que vai trazer a O departamento comercial comprou uma briga com o RH. Porque disse, pouco nos importa. A gente quer contratar Alberto. Não, mas a verba, ele disse, arrume a verba, tire do marketing. Ou a gente traz Alberto, ou a gente não segue. É uma história real. E é o que eu sofro, porque o RH também, Alberto, isso é um desafio do RH? É um desafio, porque o RH ele tem que compreender aonde ele está colocando energia. Em resumo, para finalizar esse contexto, todos devemos ter comunhão no ambiente empresarial. Qual é o propósito de estarmos ali, né? E aí esse alinhamento, às vezes, e principalmente em empresa familiar, onde o gerente é o primo, é o irmão, é o pai, deve ser uma tarefa mais difícil. Alberto, vamos sair um pouco do mundo offline para o mundo online. Show. Aonde é que está hoje aquele vendedor que estava aqui, aprendeu, começa lá do PAP, né? O famoso porta-a-porta. Como é que chamava? Caixeiro viajante. Caixeiro viajante, obrigado aí. Para o cara hoje que ele pode estar aqui agora e quando está na sua casa no home office vendendo. Como é que está sendo essa transição
Tá certo. Josué. Eu vou botar mais um ingrediente aí. Qual é o futuro da venda? Na Boa. sua percepção. A sua pergunta me traz uma oportunidade de quebrar um outro paradigma. Tanto no off quanto no online, o princípio base é o mesmo. Eu posso estar vendendo no mundo online, mas se eu não entender a necessidade do meu cliente, eu estou fora do jogo. O que é que eu percebo é que o online, ele é um dos canais de vendas. Lembra de alguns anos atrás, quando deu a pane do WhatsApp? Não é do meu tempo não, tá, Alberto? Eu sou uma... Teve Brincadeira. vendedor que ficou, Deus lhes acuda. Eu achei foi pouco. Eu queria que hoje o WhatsApp ficasse fora do ar, que o Instagram ficasse fora do ar. Muitos iriam perder negócio. Sabe por quê, Josué? Não sabem vender. Então, por que eu falo dessa forma? Posso estar sendo radical. Era bom, até desmistificar um pouco, tá? Porque o processo de vendas, ele é diferente do processo de compra. Exato. E muita gente não entende isso. Aquela mocinha que tá ali no balcão, ela não é vendedora, ela é tiradora de pedido. É. Então o cara chega de mim, dá aqui isso. Então eu fui lá e comprei. E vender tem toda aquela ciência que você estava falando há poucos instantes. No ambiente online, para sermos bem práticos, para quem nos assiste também, mais didático, é importante ele dominar uma palavra, persona. No mundo offline, existe a persona, fato, mas no digital ela é fundamental. Se você que nos assiste não sabe o que é persona, vá para o Google. E se não sabe o que é Google, quinta-feira cura e libertação. Eu digo que é o pesquisar por nós. É. Se o Google é meu professor, nada me faltará. É. Antigamente dizia que é o pai dos burros, né? Eu digo que é o pai dos inteligentes, né? Exato. Então, no ambiente de online, nós temos que entender a nossa persona, porque é a persona que determinará quais canais de vendas eu irei utilizar. Não é apenas um e-commerce, não é apenas um marketplace, não é apenas um canal no Instagram, não é apenas um WhatsApp Business, é entender o que o teu cliente quer. E vem um grande desafio, administrar o tempo. Ok, legal, segura aí. Isso quando a empresa está planejando o seu processo de vendas, tá? Agora, Alberto, o profissional de venda que você acompanha hoje, porque assim, você falou do Pitbull, falou do pastor alemão, do Rottweiler, vamos dizer também, vou mudar um pouco a metáfora, vai ficar um pouco mais violento ainda, mas no mundo dos feróis ainda, você tem um canhão, no exército, que é uma bazuca, né? Que assistiu o Rambo, né? No meu tempo não, tá? Que é uma bazuca e você tem lá um revólver, tá? Você vai dar um tiro de revólver ou dar uma bazuca na sua caça, tá? Ou seja, trazendo então, você tem um universo de oportunidades, como você relatou aí, mas quem está usando? Quem está sabendo usar? Qual é o nível hoje que nós temos dos profissionais de venda, Alberto? Na sua interpretação, já que você está tão ligado com ele, eles usam os recursos realmente ou eles estão... tendo a munição, mas não estão usando? Pela falta de conhecimento, muitos estão deixando as oportunidades passarem, né? O WhatsApp Business, por exemplo, tem uma ferramenta que, bem gerida, ela pode ser até um CRM. Entre aspas, uma boa gestão ali da carteira de clientes. No mundo digital, é importante a gente entender, para quem nos assiste também, que não é Instagram, não é só Facebook, não é só LinkedIn, não é só Google. É tudo junto. É presença digital. É tudo junto e misturado. É presença digital. Então, o vendedor ele tem que entender que o cliente, se no mundo offline tudo gira muito rápido, é tudo para ontem, no mundo online é tudo para ano passado. Tem pessoas que têm uma grande dificuldade com seus directs no Instagram, porque o cliente ele está ali vendo uma mídia de 3 horas da madrugada, interage com a mídia. Se você não tiver um processo de automação, a gente já puxa uma outra figura. Um processo de automação, aquele cliente vai determinar o teu atendimento pela rapidez na tua resposta. Só que 3 horas da manhã você está dormindo. E como lidar com isso? Porque se o teu concorrente tiver um processo bem automatizado, definido e criado, tu está perdendo venda dormindo. Então assim, Josué, é um tema que daria um outro episódio só sobre ele, tá? Mas em resumo, o vendedor tem que compreender o interesse dele, da empresa e dos clientes. Tá mais fácil hoje você treinar vendedor ou tá mais difícil com esse mundo tão interativo?
assim, você que já tem 32 anos, é isso mesmo? Isso. Aí quantos anos já na área comercial? 20 anos. Com treinamentos mesmo? Com treinamento há 10 anos. Há 10 anos. Então, 10 anos houve uma transformação muito grande aí no mercado de vendas. Quando você não tinha Instagram vendendo há 10 anos, não tinha, talvez começasse aí os primeiros... WhatsApp. WhatsApp, tem 10 anos de WhatsApp já? Tem. Tem, né? Mas não tinha essa popularização que tem hoje, né? Então, como é que... se você comparar quando você começou a treinar para hoje, como é que está esse mercado, Alberto? De fato, nós temos novas ferramentas que auxiliam muito o processo. Isso é muito bom. Há 10 anos atrás, o CRM, historicamente, ele era um bicho feio. Um sistema de CRM era feio. Por que é que muitos não usavam? Porque ele era ruim, ele não era nada usual. A própria forma como o template dele ali era horrível. Hoje, com o advento da tecnologia, as ferramentas estão muito mais acessíveis. A inteligência artificial que mostra para você o perfil daquele cliente, se você tem a BI, massa, mas você tem ali a singularidade de cada um. Josuel, um BI salva vidas. Business Intelligence Analytics. Quando eu tenho clientes que têm um BI, chega a me dar uma alegria em fazer aquele treinamento. Por quê? Vivemos na era da informação. Vai conseguir até medir o sucesso dele após a... Fato. Então, há 10 anos atrás, nós tínhamos um limitante. As tecnologias há 10 anos atrás eram muito caras. Isso é fato. Né? O BI existe desde a década de 60. Mas começou a ser popularizado no início dos anos 2000, ficando mais acessível. No Brasil, então, isso em 5 anos se tornou muito mais acessível. Então, respondendo a tua pergunta, a tecnologia ela veio auxiliar de fato. Hoje, está muito mais, entre aspas, prazeroso o processo de desenvolvimento através de um treinamento. Por quê? As informações estão mais claras. Então, uma intervenção feita para um treinamento de aumento de ticket médio, o número aparece e esse número motiva. E o cliente? Como é que o cliente está dentro dessas tecnologias tão robotizadas em parte, né? Porque assim, eu falo robotizada, mas personalizada, né? Porque ontem, por exemplo, estava procurando uma plataforma, 9 horas da noite, uma plataforma de acessibilidade. Estou abrindo uma clínica e precisando de uma plataforma. E aí eu coloquei lá no Google, né? E apareceram lá as opções. Eu fui lá, cliquei e tal, preenchi a ficha. Agora de manhã já recebi o WhatsApp já perguntando qual era a minha necessidade. Ou seja, eu gosto. Tá? Mas o consumidor no geral, tem pesquisa, tem alguma coisa assim que você possa trazer, ele já está mais familiarizado com isso, porque houve um tempo em que vai todo mundo automatizar os processos. Depois vamos falar com gente, a gente quer falar com gente. Como é que está hoje, Alberto? De um modo geral, o cliente, e até cada um pode refletir agora, ele sempre vai buscar ser atendido no menor tempo possível. Isso é fato. Não importa se é por um robô ou se é por um humano, ele quer resolver o problema dele no menor tempo possível. Fato é, ainda estamos num processo de educação. Tanto o consumidor entendendo o tempo, quanto as inteligências artificiais sendo treinadas para resolver aquele problema. Em resumo, eu me lembro agora de um treinamento que eu fiz com o pessoal da Stone, que é uma grande empresa na América Latina muito forte, e o presidente da Stone conversava comigo e dizia: Alberto, é o seguinte, nós somos a única empresa do segmento que nós não temos URA. Ao ligar para o nosso 0800, quem atende é um humano. Eu disse, como assim? E o processo? Ele disse, Alberto, nós fizemos isso porque o nosso perfil de cliente, aí volta, José, lá para o início, o nosso perfil de cliente, a nossa persona, nos informou que eles preferem este atendimento. Um ponto que é importante destacar é que a automação sem gestão, ela não funciona. Uma equipe sem gestão, ela também não funciona. Tem colaboradores que estão sendo substituídos, só que essa substituição está sendo mal gerida. Então, o cliente, ontem, hoje, sempre, deve ser o foco. Nada existe sem cliente. Isso também depende muito do perfil do seu produto, né? Assim, aliás, do mix que você tem. Por exemplo, tá? No meu caso, eu tenho uma empresa que tem um ticket médio muito baixo. Tá? Então, se eu colocar para cada atendimento daquele um humano falando, vai sair muito caro para mim, tá? Então eu tenho, mas o primeiro atendimento eu resolvo com o chatbot. Eu sou cliente do Nubank, tá? O que eu gosto neles? Eles tentam resolver tudo, e aí você vai aprendendo com o processo de atendimento, né? Via chat, tá? Aí quando você quer falar com gente, eles ligam rapidamente para você.
Então, eu acho que o que você falou muito interessante é o que o cliente quer é resolver o problema. Tá certo? Exato. O que ele quer é presença, que seja no Instagram, que seja no WhatsApp, que seja no site, ele quer resolver. Na hora. Agora, se quando ele tenta falar com alguém e ele não consegue, aí ele se irrita. Você está no aeroporto, tem um problema, ou com cartão de crédito, ou com a passagem, aí vai lá, tal, aí quer falar com gente e você não consegue, aí, amigo, você fica irritado. É. Não sei se você já passou por isso, mas... Demais. É horrível, porque o problema, ele é o problema. O cliente, ele tá preocupado é com ele, não com a empresa. Você pode ter 99, não é 100. NPS, você domina muito bem essa ferramenta, sabe muito bem disso. Como ter clientes promotores, como ter clientes fãs da marca, é um desafio diário. Escorregou uma vez, o cliente não perdoa. O mercado não perdoa. E dependendo, né, aquela velha história, né, que um cliente satisfeito, antigamente falava, eu acho que para 3, 4 e o insatisfeito para 18 era 27, algo assim. Hoje em dia ele fala para quanto, né? Depende de qual é a pressa dele digital. Stories. E aí, isso é uma outra questão, né? Como é que a equipe de venda ou a empresa como um todo deve tratar essa gestão de crise, quando alguém vendeu e não entregou, Alberto? Tu trabalha isso também, ou seja, você acabou de dizer que a logística tem que estar alinhada, a produção, o financeiro. Como é que deve ser uma situação em que gera um story desse aí? Como é que você aconselha seus clientes aí? Tem algum case? Tem. Pode contar o milagre sem dizer o nome do santo, tá? Maravilha. É importante nós entendermos o seguinte, Josué. Em uma empresa, não são as pessoas que falham. É a empresa. Só tem uma pessoa que falha no mundo empresarial. Essa pessoa, o nome dela é pessoa jurídica. Então é importante deixarmos de lado as pessoas físicas e entender que se eu não entreguei, o departamento comercial falhou, o departamento financeiro falhou, nós falhamos. E o cliente, quando vem com uma insatisfação, ele só quer uma única coisa, Josué, ser ouvido. O que é que eu oriento? Aí escuta aquela célebre frase, não é do meu setor. Foi o comercial. Não, mas eu vendi, mas foi o final. Aí eu ouvi muito isso. O cliente fica nesse ping-pong. O que é que eu oriento? Né? É uma habilidade de ouvir, discernir e direcionar. Vamos imaginar aqui, criar um contexto rápido, um exemplo claro. Imagine que eu tenho uma loja no shopping, onde o vendedor que me atendeu disse que minha mercadoria chegaria em 24 horas e não chegou. Certamente esse vendedor não tem autonomia no CD de distribuição. E eu, cliente, volto lá com 2 quentes, um quente e 2 fervendo, pressiono o vendedor. O que é que esse vendedor deve fazer nesse momento? Ouvir. Alberto, ouve. É difícil, não é fácil, mas ouça. Deixa o cliente. Mas Alberto, ele está alterado. Deixa. Em muitos dos casos, Josué, o cliente que chega alterado, fala. No final, ele percebe que você não reagiu de forma agressiva, ele vai dizer, pô, Josué, desculpa, cara, porque cabeça quente, mas como é que a gente consegue resolver? O cliente só quer alguém que o escute. Tem uma técnica para isso, tá? Não é, aliás, duas, tá? Uma é quando você... Tá certo? Não vale só pro vendedor, não, tá? Vê alguém nervoso, você deixa a pessoa falar, fica ali, ó. Você tem razão. No seu lugar, eu estaria do mesmo jeito. Criou um rapó com ele aí, né? Exato. Mas, deixa eu explicar como é que a gente pode resolver. Isso eu já fiz muito isso e funciona, tá? É igual a quando você pega alguém nervoso, né? Alguém tá muito nervoso. O que você diz pra pessoa? Geralmente diz o quê? Calme. E a pessoa fica como? Mais nervoso ainda. Por quê? Porque você está apagando fogo com gasolina, tá certo? Como é que você faz? Você diz o seguinte, ó, como você estaria se você não estivesse assim? Você diz isso e sai de perto que ela vai se recompor todinha. Serve também para você fazer uma palestra, fazer um discurso, tá nervoso, você diz assim, ó, pergunte-se como eu estaria se eu não tivesse nervoso. Você melhora 100%. Faz o teste aí que funciona, tá? Essa história de quando erra todos, eu lembrei agora do cara no Exército. E a gente tinha um capitão aqui na engenharia. Era 2 pelotões e uma companhia. E aqui também é o quartel-general. Aqui na Epitácio Pessoa. Conheço, foi militar também. Foi militar lá? Não, fui do 15. Foi no 15, pronto. E aí, o capitão da gente, ele tá na ativa até hoje, mas tá no Denox. Ele era muito caxia. Caxia é um termo usado, pra quem não conhece, aquele cara muito vibrador, muito exército ali na veia, né?
E o nome dele é Capitão Santos Filho. Mas nós, carinhosamente, o batizamos de Capitão Demo Filho, sabe? Porque de santo ele não tinha nada. Ele pulava, porque no exército você tem, né? Você tem a advertência verbal, por escrito, anotação, não é isso? Pernoite, detenção e cadeia. São 5 etapas, 6 etapas, mais ou menos isso. Depende da gravidade do que você cometeu de deslize. Ele não tinha essa parte de advertência. Tá detido. Tá detido. Estava detido, já perdia já a possibilidade de receber honra ao mérito. Exato. Dos 90 soldados, só 5 receberam honra ao mérito. Eu devo dizer que eu estava no meio, eu e mais 4. E aí, certa vez ele falou assim, né, na formatura da tarde, né, para quem não sabe, tem a formatura da manhã e tem a da tarde. Aí eles, soldado, eu era cabo já na época, mas chamava aí 352. 352, fora de forma. Você sai das fileiras ali, para quem não conhece a vida militar. Aí, se apresentar no meu PC, depois da formatura, eu digo, que eu fiz, cara? Que eu fiz? Porque quem entrava lá saía punido, né? Que eu fiz? Aí os caras, pronto, caiu mais um. E ficava contando quem era o próximo a cair. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, pode ficar à vontade, né? Ele disse, olha, tô precisando de um guerreiro para tirar as férias dos 2 estafeta. E para ficar diretamente com o general, com o chefe de Estado-Maior. E ele falou uma coisa que você falou aqui agora, não esqueço nunca disso. Ele disse, preste atenção, eu tô mandando você para lá, tá certo? Se você fizer qualquer besteira lá com o general, não é você que vai mal, é toda a minha companhia que vai mal. Eu me arrependo falando isso aí, porque marcou muito. 2 coisas que marcaram para mim no exército, muita coisa. Uma foi esse e o outro no último dia que a gente foi dado, que a gente deu baixa. Deu baixa. E ele disse assim, se você for mal, lá fizer alguma besteira, toda a minha companhia vai mal. Então é o que você acabou de dizer. Se um setor falha, toda a empresa, Alberto, está indo mal. É exatamente isso, concordo com você plenamente. E o cliente quer saber do todo, não é? Eu não conhecia a sua experiência na vida militar, eu também fui militar e carrego até hoje profundos ensinamentos. Que bom seria se mais seres humanos tivessem a oportunidade de viver um período na caserna. Então, para mim, foi de grande valia. Eu tenho hoje, passaria aqui horas e horas contando exemplos. Só para resumir, um dos meus grandes líderes que eu até hoje sigo e tenho como inspiração foi o meu comandante, Coronel Wagner Silveira Paula, um cara que era comandos, forças especiais. Aprendi muito com o Coronel Wagner. Selva. Enfim, é muito bacana a disciplina, a liderança, postura, compromisso e resultado. Você aprende muito, sabe? Assim, meus ensinamentos também para a vida toda e eu digo a mesma coisa, eu queria que todos passassem pelo exército. Claro que há também uma distorção muito grande, muitos não educam os filhos e acham que o exército vai educar. Exato. E não vai. Não vai. Tá certo? Mas você aprende O cara muito. que é bom fica melhor e o cara que é ruim fica pior. Eu me lembro assim, é engraçado que eu lembro eu saí quando o Collor assumiu em 90, né? Ele licenciou 20% do contingente, eu era cabo na época, cabo EV, e eu tinha a oportunidade de ir para os BEC e de repente até ficar efetivo, mas eu não quis. Eu quis sair mesmo, porque para mim já tinha dado já ali os ensinamentos, e eu tinha outros sonhos, e o exército não ia me dar, porque se eu tivesse entrado pela AMAN, pela escola de oficial, era diferente. A ESA até que não leva você até muito longe, né? Só a AMAN que levaria, né? Para você chegar até general, enfim. E aí no dia que a gente saiu, né, a primeira turma, ali já marchando para fora do P1, e ele disse o seguinte, hoje, há exatamente 9 meses, ingressava nas fileiras do Exército Brasileiro jovens conscritos, né? E hoje o Exército devolve à sociedade cidadãos bem melhores, bem mais maduros. E isso realmente é verdade, porque você cresce muito nesse período. E nós aprendemos muito sobre disciplina, e venda também é disciplina, tá certo? Para mim, vendas se resumem em uma única palavra: disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Diariamente eu me reúno com vendedores, com empresários, e o que eu percebo, Josuel, é que a falta do resultado, ela está muito mais relacionada à falta da disciplina do que é um mercado, do que é uma crise, do que é um cenário, do que é um concorrente. Disciplina de ligar, disciplina de visitar. Como monitorar isso? Como acompanhar isso? Como é que você ensina, Alberto, nos seus cursos? Como é que você ensina? O que você diria para o gestor? Como é que ele acompanha essa disciplina?
Reuniões periódicas com a equipe. O que seria periódico? 30 minutos. Eu tenho clientes que a gente iniciou um processo semanal, eu tenho clientes que ele faz quinzenal e eu tenho clientes que ele faz mensal, tá? A equipe de vendas, eu sempre faço uma outra analogia, imagina um rebanho. O pastor, ele tem que estar ali todos os dias, solta o rebanho, traz o rebanho de volta, conta, cuida. Assim deve ser o gestor. Tem gestores que não se reúnem. A equipe, quando o vendedor ele fica solto, ele não dá resultado. Poucos têm autogerenciamento. Então, eu tenho um método de uma apresentação de resultados, onde a gente ensina o vendedor a prestar conta para o gerente, ensina o gerente a prestar conta com o vendedor, ensina o diretor, então a gente cria os estágios, e para cada nível hierárquico, existe uma maneira de você apresentar um resultado. Em resumo, vendedor que não é gerido, vendedor que não conhece taxa de conversão, vendedor que não conhece o seu ticket médio, vendedor que não conhece o percentual de lucratividade de cada produto ou de cada serviço, ele está fora do jogo. Infelizmente, nós encontramos hoje, Josué, muitas equipes sendo geridas apenas com uma meta, chamada meta de faturamento, que está fora do jogo. Tem empresas quebradas faturando. Eu fiz vários cursos com o Raul, tá? Eu fiz o PAP, que é o Princípio de Alta Performance, fiz o GCAP, que é Gestão de Equipes Comerciais, eu fiz com ele também o GEC, Gestão de Equipes Comerciais, Gestão de Vendas de Alta Performance, enfim, fiz 4 cursos de negociação. Num deles, Alberto, ele fala uma coisa bem interessante, que é a venda por objetivo e a venda por indicadores, sabe? Tem aquela venda que você fala assim, vamos lá, galera, vamos bater a meta, você é campeão, você consegue, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, fechou, bati a meta, vai bater a meta do mês. Esse é uma venda por objetivo. É mais no estado da arte. E ele fala na venda por indicadores, que é aquela que você falou aí, né? Ó, vem cá, eu tenho que prospectar quantos todos os dias? Eu tenho que vender para quantos? Porque se eu posso bater uma meta, que é de faturamento, eu tenho que bater as outras também. Inclusive a remuneração, ele recomenda que seja feita uma parte para cada item desse. Ou seja, Exato. Prospecção, se é 10 por dia, eu vou ser remunerado por 220 prospecções que eu fizer no mês. Porque senão, se eu vejo só de resultado, tá certo? E ele fala também, lá bem interessante, que ele fala assim, né? Qualquer indicador é fácil do vendedor mentir, enrolar o gestor. Qualquer indicador é fácil você enrolar o gestor. Só tem um que você não consegue enrolar, que é o de resultado. É isso? Ou seja, o cara diz, eu visitei. Eu estava com o vendedor aqui, ele disse, eu vou colocar aqui na ficha aqui que ele estava tomando café comigo, batendo papo comigo, que eu estava nesse horário te visitando, tá? E tava assim, mas tava vendendo, pô, sacanagem, cara. Ou seja, para enrolar o gestor dele lá. Mas o de resultado o cara não consegue. Então, esse vendedor que não usa o estado da arte hoje, que usa só ainda o lado que não usa o lado da ciência, só o lado da arte, ele tem um que ele não consegue enrolar, que é o do resultado, que é de faturamento no final do mês. E a vida passa muito rápido, e esse vendedor ele pode até ter tido um resultado ali significativo no curto espaço de tempo, mas não se sustenta. O sucesso é fruto de talento, e o talento é algo que é treinado, tá? Hoje, eu não abro mão de investir em treinamento. Josué, o meu sonho, sempre quando eu estou num podcast, eu conto essa história, que eu espero que alguém me realize esse meu sonho. Quando eu estou negociando com uma empresa, o empresário está preocupado com minha proposta. Quanto eu vou cobrar ele? Não, tem uma coisa boa. Quando você manda, aí o cara pega na sua folha, você passa e vai lá a última folha. Já vai para a última folha. Quando eu vejo uma situação como essa, o que é que eu penso? Eu digo, poxa, se eu estivesse no lugar do cara, eu não faria isso. Qual é o meu sonho, Josué? É que ao negociar com você, eu te cobrasse aqui 50 mil, tu me perguntasse, Alberto, nos últimos 12 meses, você investiu quanto em você e na sua equipe sobre capacitação? Josué, ano passado nós investimos mais de 150 mil reais em mim e na minha equipe. O ano começou, nós estamos no mês de março. Eu já fiz 4 mentorias. Só em 2023. Então, aonde eu quero chegar? Conhecimento, ele deve ser valorizado. E o conhecimento, ele é buscado.
Tem muito gerente que eu digo, só contrate se o cara lê algum livro de venda. Pô, Alberto, o cara nunca leu. Eu digo, nem você, né? Então, o meu sonho é que alguém diga, Alberto, quanto é que tu investe aqui? Você coloca o preço das suas propostas no meio, no começo ou no final? Vamos lá. Há 10 anos atrás, eu tinha insegurança de falar o preço. Não, mas você coloca na sua proposta. Não vou dizer, eu vou responder. Há 10 anos atrás, eu colocava no final. Hoje, eu coloco logo de imediato. Por quê? Preço não se discute, se negocia. E se não der resultados, até de graça, é caro. No livro O Segredo das Mentes Milionárias, eu gosto de Harvey Eker. Tirando aqueles mantras lá, que eu não gosto de nenhum mantra, sabe? Eu assim, é uma questão muito particular seu, tá? Eu não gosto dos mantras, eu nunca gostei, tá? Ele disse que a menina foi pedir um emprego a ele, disse, olha, eu quero cobrar $10.000, mas eu vou te dar isso em resultado já, né? Então, assim, não é quanto você paga, tem que olhar o resultado que você vai ter. Segundo, são várias técnicas que ensinam, e você tira aquela que melhor que convém, né? Eu gosto do preço no meio, tá? Porque você fala de um pouco da proposta de valor, tá certo? Depois você dá o preço e continua falando, porque tem um tipo de cliente que ele fixa mais a primeira mensagem, outro é o final. Então, se eu deixo o cara só com o preço, eu prefiro fazer isso. Uma coisa que, não sei se você trabalha também, trabalhar a venda com programação neurolinguística. Trabalha já, Alberto? Sim. Trabalha, tu ensina isso também nos teus cursos também? Ensinamos também. Qual o sinal, qual é o... Sinais de compra. Isso. Você fazer toda a questão... O próprio rapport, ele é muito importante, né? Ele, por si só, já traz um nível de performance muito bem alto para quem está executando. Então, é importante você fazer a leitura. Eu, por exemplo, eu aprendi ao longo dos anos que ou eu tenho a atenção do meu cliente, ou eu não vou chegar para negociar com ele. Então, eu só entro na hora do preço quando eu tenho você na minha frequência. Nós temos aqueles que são mais sinestésicos, mais visuais e o mais auditivo, né? A primeira coisa que eu faço quando eu vou trabalhar com alguém é identificar qual é o canal que ele melhor se comunica. E aí eu faço a venda, dizem que eu vendo bem, não sei por que dizem isso, sabe? Eu procuro fazer a venda do canal que ele pensa, né? Por exemplo, aí você que está nos assistindo, como é que eu descubro? Conversa com a pessoa. Se ela começar a falar, olha, fosse uma casa, por exemplo, né? Eu quero que casa você está procurando? Eu quero uma casa bem aconchegante, tal. Já sei que é um cara mais sinestésico, não necessariamente, tá? Mas você precisa identificar melhor. Olha, eu quero eu quero ver o pôr do sol, eu quero ver. É um cara visual. Eu quero ouvir o barulho do silêncio, quero ouvir o canto dos pássaros. Então, quando eu faço a minha proposta, eu vou em cima daquilo ali. Ó, aqui você vai... A casa caindo nos pedaços. Ó, aqui você vai ter uma visão aqui do verde aqui, ó. Você vai ver seus filhos brincando aqui nesse verde aqui, enfim. E isso me ajuda muito nas minhas negociações, conversar com o cliente na linguagem que ele gosta de se comunicar, entendeu? Alberto, papo bom passa muito rápido. Acho que você tem razão. Eu dava uns 3 podcasts contigo aí, porque eu nem comecei a conversar o que eu queria conversar contigo. Já estamos aqui quase a 1 hora já de bate-papo, tá certo? E uma curiosidade que eu tenho, Alberto, é sobre essa parte de investimento nas empresas, tá certo? O que você diria para estes empresários, até pela sua experiência, qual o retorno que geralmente eles conseguem ter? Você falou que consegue dobrar, claro, detalhe, viu, gente? Tem que fazer a parte dele, não é isso? Exatamente. Não é como os caras que contratam o personal e não é para academia, tá? Não funciona, não é assim? Não funciona, não é assim, ó. Não é isso? A gente contrata e não vai, né? Foi querer perder 4 quilos, foi mais 5, cara. Depois nesse ano aqui, sabe? Então agora comecei tudo de novo, né? O resto de prejuízo, a disciplina tá baixa. Mas vamos lá. Então, assim, o que você diria para esses camaradas aí que tem uma visão de despesa e não de investimento, tá certo? O que você tem conseguido de retorno aí, de ROI aí, sobre esses quando a empresa faz a parte dela? De um modo geral, definir esse retorno sempre é um desafio, sobretudo quando a empresa não tem uma gestão bem definida, né? Ele não mensura nenhum dado, ele não tem nem indicadores, isso é muito comum. Eu sou contratado e a gente faz o nosso trabalho e eu fico muito a pensar
Eu digo, poxa, o cara teria um resultado infinitamente melhor se ele tivesse esse daqui. Mas o empresário, eu até certa vez estava numa entrevista, eu disse o seguinte, da mesma forma que um paciente, que nós nos automedicamos, o empresário, ele se automedica ao buscar uma capacitação. O que eu mais recebo no meu escritório, Josué, são propostas para palestras motivacionais. Pelo amor de Deus! Não existe só isso, não. O empresário ele tem que entender o que é um treinamento, o que é uma palestra, o que é uma consultoria, o que é uma mentoria, o que é um processo de coaching que funciona. Eu já vi você explicando, explica aí qual é a diferença de coach, porque muita gente não sabe o que é isso. Explica novamente aí, por favor, vai, qual é a diferença aí? De forma bem rápida e simples. Coach é aquele profissional fundamental para te fazer perguntas onde você vai encontrar as respostas. Ele te provoca perguntando para você encontrar suas próprias respostas. Consultor é o cara que vai trabalhar a ciência, método, processo, ferramentas, cria um manual. Mentor é aquele profissional que ouve a sua dor e diz, já passei por isso, fiz isso, isso e isso, vamos fazer juntos? É muito interessante e até hoje eu uso isso aí para explicar essa diferença. Para mim, assim, eu tenho 3 formações de coach, não digo que eu sou coach não, porque eu não pratico. Então, assim, todo treinamento requer a prática. Exato. Você não consegue ensinar ninguém a andar de bicicleta no PowerPoint. Você não consegue ensinar ninguém a nadar sem entrar na água. Mesma coisa é venda. Venda você tem que praticar. Eu sempre fiz um exercício, Roberto. Toda vez que eu saía de uma venda, eu faço um exercício. Até brinco, porque eu vi no Jô Soares, quando ele tinha o programa 11h30, que não começava 11h30, tinha lá o Dorico, Dorico, como é que é o nome dele lá, aquele cara? Que era o Aspon dele lá. Não me recordo. Que você perguntava, quando tinha uma babaquice assim, ele ia perguntar, ele disse que o cara nos Estados Unidos, o cara parou o carro, né, no lugar proibido, o guarda foi lá, multou ele e mandou ele fazer 5 flexões. Aí ele perguntou, por que Derico? Chama Derico aqui, Dorico, vamos dizer assim, daqui a pouco chama Dorito, daqui a pouco, tá? E ele falou assim, é porque ao parar o carro num lugar errado, ele cometeu um crime, e todo crime merece uma reflexão. Então eu faço uma reflexão. Como é que eu posso fazer melhor? Não pense que Alberto, o livro que você leu, a palestra que você assistiu, vai transformar se você não praticar. Exato. E para quem está se perguntando, tá, mas e aí? Quanto eu invisto? Como eu faço? Eu sempre conto a seguinte questão. Não analise o seu negócio pelo mês que você está vivendo. Uma gestão bem feita, ela é feita no ano. Então, quanto você quer faturar em 2023? Não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem gestores que não sabem trabalhar suas metas. A meta do cara cresce mês a mês. Será que este é o melhor caminho? Porque eu sofro de uma sazonalidade, por exemplo. Então, se no meu mês de sazonalidade, eu não posso ter aquela meta. Então, só para ilustrar, a meta de março foi 500 mil. A meta de abril pode não ser 700 mil. A meta de abril pode ser 400 mil. E isso quem vai determinar é a análise estratégica do plano de negócio de 2023. E aí vem a capacidade de investimento. É muito mais fácil investir em marketing e publicidade. Sabe por quê, Josué? Massageia o ego. A vaidade do empresário. Ele quer ver a foto dele no outdoor. Ele quer estar no merchan na televisão. Por isso que ele bota grana. E no treinamento? É o invisível. E você falou dos segredos da mente milionária. Em 2016... eu fiz o melhor investimento da minha vida até hoje, sem sombra de dúvidas. Contratei a mentoria do Harvey Eker, que é o autor desse livro. Eu passei 10 meses com ele e com a equipe dele. E uma das coisas que eu aprendi muito com o Harvey foi o seguinte, Alberto, sabe por que vocês empresários no Brasil não ganham dinheiro comparado ao mercado americano? Porque vocês abrem as suas empresas não para ganhar dinheiro, não para ter resultado, mas para empregar pessoas. Olha que reflexão. Então, convido você que nos assiste agora a entender quanto tu quer faturar esse ano. Eu tenho empresas que faturam no ano 50 milhões. Eu tenho empresas que faturam no ano 200 milhões. Eu tenho empresas que faturam por ano 4 milhões, 15 milhões, 20 milhões. E um investimento, eu sempre uma conta básica, pegue 1% do faturamento bruto e reinvista em treinamento. Já vai ter um resultado incrível. Muito bacana, Alberto. Ficaremos aqui batendo papo aqui, mas pode contar no café depois aí.
E 2 dias aqui, porque assunto eu sei que tem muitas histórias, porque quem navega aí por esses igarapés aí das empresas, essas trincheiras, conhece muito bem, tem muita história bacana para compartilhar aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta que eu sempre faço para todos que passam aqui, que, como eu sempre digo, isso aqui só vem aqui pessoas que amassaram barro, que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Nada contra aos empreendedores de palco, mas não é o objetivo aqui. O cara que quer ganhar 1 milhão ensinando como ganhar 1 milhão, tá certo? Não é esse caso aqui. Então, não é um conselho, mas o que você diria? O que você sabe hoje que se você soubesse há 15 anos atrás, você faria diferente ou não na sua trajetória, Alberto? Disciplina, credibilidade e resiliência. Isso é o que você buscou? É o tripé. Se eu voltasse há 15 anos atrás e encontrasse a minha versão de 15 anos atrás, eu pegaria aquele cara e diria, meu irmão, tenha mais disciplina. Tenha mais credibilidade. Credibilidade aqui dá um oceano. Relacionamento, conexão, empatia, tudo mais. E resiliência. Para atuar na área comercial, a resiliência ela é um divisor de águas. Por quê? Não é uma linha reta, é uma montanha-russa. Fala um pouco mais sobre essa parte da credibilidade aí, Alberto. A credibilidade ela está em todos os detalhes. A forma como eu me apresento, como eu me visto, o meu vocabulário, o relógio que eu utilizo, a minha foto de perfil de WhatsApp, o perfume que eu uso, a minha ida na padaria ou a minha ida numa igreja. Tudo tem que passar credibilidade. A credibilidade está em todos os detalhes. E nós não temos uma segunda chance de causarmos uma boa primeira impressão, José. Ou seja, você se vende todo momento, toda hora. Assim? Antes do cliente comprar qualquer produto ou qualquer serviço, ele compra a gente. Porque o CNPJ tem CPF junto ali, não é isso? Exatamente. E credibilidade, gente, é uma coisa que eu sempre falo, que é você se tornar interessante sem ser interesseiro. Eu participo de várias entidades aqui, vários grupos, e eu percebo que muitos entram lá só com a intenção de vender. Chegar para vender. Não é assim, gente. Você tem que... a oração do São Francisco ensina isso, né? Dar para receber. Exato. A gente só quer receber, só quer receber. O famoso, venha a nós o vosso reino nada. Então, o objetivo, que é, quando você tiver a oportunidade, aonde você está, é você contribuir com as pessoas. Não acaba vindo para você, muitas vezes, oportunidades de negócio que você nem pensava. Mas é importante que você, as associações, CDL, Associação Comercial, grupos de negócio, tem muitas oportunidades de você estar ali, podendo compartilhar a experiência e aprender. Como eu sempre digo que a sabedoria coletiva ela é maior do que a individual. Mas tem gente que não compreende isso. E valorizar e reconhecer quem está fazendo, José. Por isso que eu te parabenizo. E eu também aqui quero agradecer a você. Você tem também, não falou aqui, mas eu vou falar também, é o Visão de Valor, não é isso? Vamos lá e onde é que encontra você, Alberto? Vamos lá. É só colocar no Google Alberto Marinho, você vai encontrar muita coisa. No YouTube Alberto Marinho, no Instagram albertomarinho.vendas, no LinkedIn Alberto Marinho, tem um programa chamado Visão de Valor também, tem uma escola de negócios KLA, trabalho com mentoria, treinamento, enfim. Vamos bater um papo. É bastante eclético esse rapaz aqui, eu conheço aqui, sei da história dele um pouco, de muitos cafés que tomamos por aí, né, Alberto? Exatamente. Há muito tempo. E fico muito feliz de ver o seu sucesso, seu crescimento aí, Brasil afora. Quero agradecer aqui demais pela contribuição, com certeza veio para enriquecer aqui esse episódio dentro desse projeto A Bússola do Gestor. Por que bússola? Porque dá uma direção. A bússola, para quem não conhece, é um dos instrumentos mais antigos de navegação. Para onde você bota ela, vai lhe dar o norte verdadeiro. Com o norte, você sabe o sul. Com o sul, leste e oeste, e aí fica mais fácil traçar a sua direção. Então aqui nós compartilhamos história para inspirar as pessoas, para que você possa também ter o sucesso que eles têm. Obrigado, Alberto. Até a próxima aí, tá certo? Deus te abençoe. A gente, todos nós, tá?